ao 5. E aí eu pretendo estudar esse capítulo conforme a gente for fazendo os intervalos ali com o estudo de Efésios, né, do pastor Pedro. A gente vai estudar esse capítulo. A temática que eu, desde quando eu comecei a participar aqui da EBD, é essa mesma, né, focando no nosso comportamento, né, de nós, enquanto igreja, pensarmos as nossas atitudes, né, o nosso comportamento. E aí me chamou a atenção esse capítulo. Já tinha alguns meses que eu tinha lido ele, e aí me debrucei um pouco mais para a gente comentar, né? E aí vai ser até uma aula que eu até vou fazer essa proposta da gente ir versículo a versículo também pensando o que o apóstolo estava passando ali para a igreja, né? Vou fazer a leitura dos 5 versículos e depois a gente vai comentando cada um deles, né? E fazer uma oração. Vou fazer a primeira leitura para a gente orar. Deixando, pois, toda malícia, todo o engano, e fingimentos e invejas, e toda a maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração. Pai Santo, poderoso Deus, queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por esse momento, por essa aula, Senhor. Paizinho, age em nós, que consigamos, Senhor, compreender a verdade da tua palavra, o sentido, Senhor, do teu evangelho e desses versículos, Pai, que todos nós consigamos, Pai, compreender a altura, a largura e a profundidade daquilo que o Senhor quer passar para nós, Pai. Te agradecemos esse privilégio de estarmos aqui em comunhão, compartilhando, estudando a tua palavra, Senhor. Abençoa a vida de cada um, Senhor, que está podendo acompanhar aqui, aqueles que não são do Rio de Janeiro, ou aqueles que não puderam comparecer, Senhor, mas também aqueles que estão a caminho, estão aqui presentes, Senhor, obrigado pela vida de cada um de nós, Senhor, obrigado por termos condição, Senhor, de estarmos aqui juntos, compartilhando da Tua palavra e do Teu conhecimento, Senhor. Ser com aqueles que, por algum motivo, não podem vir, por compromissos familiares, limitações, questões financeiras. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo acompanhe o culto com cada uma dessas famílias, dessas pessoas, Senhor. Entregamos, Pai, esse momento da nossa aula e também o nosso culto da sequência, Pai. Abençoa o nosso pregador, a palavra que será entregue, o nosso momento de ceia e de comunhão contigo, Pai. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Bom, esse capítulo, né, o apóstolo Pedro está trazendo realmente aplicações de como a igreja deve agir, né? Me chamou bastante atenção. São coisas profundas, mas também me chamou a atenção de buscar um equilíbrio em algo que a gente está passando hoje, que é ou doutrinas muito pesadas, moralistas, né? Que sim, a gente precisa prestar atenção na nossa conduta, né? No que a gente faz, no que a gente pensa e sente, mas sem cair nesse moralismo, nesse peso, numa culpa e acabar deixando de viver, né? Até o que o nosso pastor Antônio fala muito, né? Esse peso de você acabar ficando neurótico, mas também um outro lado de entender a graça, mas também acabar não vigiando, deixar muito frouxo e também não se vigiar e não cuidar e não pensar as questões que nós fazemos, porque somos pecadores e desagrada a Deus e desvia, né, do caminho. Eu achei que esse capítulo, a gente vai focar nesses primeiros 5 versículos, mas esse capítulo eu senti que traz muito essa reflexão, né. Nesse início, ele é bem, assim, incisivo de falar, mostrar, né, nesse primeiro capítulo, nesse primeiro versículo, né, ó, deixando, pois, toda malícia, né, todo engano, fingimentos, inveja, toda maledicência. Ele traz aí alguns adjetivos e questões, né, dizendo para a gente deixar.
E se ele está falando para a gente deixar, é porque nós temos isso. E aí é difícil também a gente encarar a gente, né, que está na igreja, que conhece o evangelho há um tempo, né, que está caminhando e fala, poxa, mas a gente tem que parar e pensar, temos ainda, né? De vez em quando, a gente, ou todo dia, em alguma dessas questões aqui, a gente está tropeçando, né? De um pensamento, mesmo que seja rápido e fugidio, a gente tem. Então, a gente lembrar disso, né? Deixar. Então, ter esse exercício de a gente vai sentir isso e temos que fazer esse exercício de deixar isso não ficar, não nutrir essas questões, né? Não ficar alimentando, é um exercício e é diário, né? E aí, claro, com esse cuidado da gente não ficar, estava até conversando, né, com a Janete agora antes, a gente não pode ficar neurótico, né? Ai, meu Deus, estou a entrar naquela questão religiosa, mas temos que sim vigiar, né? Então, essa consciência, eu acho muito bacana como, quando a gente presta bem atenção e está meditando no Evangelho, como sempre esse binômio, né, da gente entender que somos pecadores, essa nossa carne que está presente, nos puxando contra a vontade de Deus, mas a graça redentora que sempre possibilita a gente agradar a Deus, né? E essa graça que tem que trazer a paz, né? Essa tranquilidade de que aquilo, eu não vou conseguir fazer sozinho, mas o poder de Deus vai fazer, né? Esse poder que vai me levar a agradar o Senhor, né? E aí, no 2, né, ele vai falar: desejai como meninos, recém-nascidos, o puro leite espiritual. Ele vai trazer essa imagem do bebê recém-nascido, né? Que a gente sabe que acho que durante 6 ou 8 meses, né? O alimento essencial da criança é só o leite materno, né? Claro, quando tudo está bem, né? A mãe pode ter o leite, né? Para nutrir seu filho. O bebê não precisa de nada além, né? Os nutrientes todos necessários estão naquele leite. E aí ele diz que a gente tem que ter essa imagem, né? De ter essa noção de que os ensinamentos do Evangelho, né? A nossa busca espiritual constante é o que vai nos nutrir nessa caminhada, porque é isso. Se nós temos inveja, maledicências, né, conflitos com a carne, como nós vamos lidar com isso? Buscando o leite espiritual. Então aí entra aqui, como nós estamos, né, numa IBD, em comunhão, nossos atos individuais de oração, né, essa autovigilância, essa busca, né, de autocontrole através da oração, da palavra, né? O leite espiritual virá assim, né, dessa prática, a fim de por ele crescerdes para a salvação, né? E aí ele vai falar que com esse processo é o caminho, a jornada, que também o apóstolo Paulo vai dizer, né, que a gente vai seguir adiante e vai chegar até a salvação, né? Então aqui lembrar que aqui é a jornada, caminho, a gente vai tropeçar, vai ter momentos, dias bons, dias ruins, às vezes não só dias, um período da vida, né? Difícil. E aí, quando eu estou falando de difícil, não é só dificuldade, de repente, de saúde, perda de emprego. Não, às vezes da fé ficar um pouco abalada e da gente ficar com angústia, né? Pensando. Mas a gente tem que buscar esse alento espiritual, não desistir, né? Não cair nessa armadilha, por exemplo, que a gente está vivendo de as igrejas não estão saudáveis, as igrejas, e acabar se afastando de se alimentar, né? E é interessante que nesses versículos, né, a gente vai chegar no final, ele vai dizer que nós somos sacerdotes, então nós somos responsáveis por manter esse caminho, né, esse processo de santificação. É muito bom ter a igreja, né, temos que ter líderes, mas a gente é responsável por buscar e estar em conexão com esse processo, né? Ninguém vai fazer pela gente, né? A gente tem que ter uma intimidade com Cristo, né? Como alimentar, a gente tem que buscar o nosso alimento, né? E aí no 3, né? Se é que já provastes que o Senhor é bom. E aí aqui, né, enfatizaram, separando em versículo, né, que a gente sabe que as escrituras foram organizadas assim, no original elas foram escritas, né, na sequência, mas esse destaque é interessante para a gente pensar que quando a gente tiver, assim, uma dificuldade, com dificuldade de se manter na fé, quando nós fomos salvos e recebemos a palavra, a gente experimentou esse milagre. Aliás, a nossa salvação é um milagre, que é uma obra de Deus, né? Ele nos chama, ok, a gente escuta, mas ele faz essa obra da conversão. E todo mundo aqui se lembra, né, de quando se converteu, esse momento, e vários outros momentos, a gente tem momentos, né, de maior comunhão com o Espírito Santo na vida, e então a gente sabe que esse alimento é bom, então, a gente tem que trazer sempre isso à memória para que a gente continue nessa busca, né? Porque a gente é bombardeado constantemente do inverso, né?
sendo desestimulado a buscar, mas a gente tem que lembrar, né, da nossa conversão e desses momentos em que a gente sentiu o poder de Deus na nossa vida para continuar, porque isso vai ser contínuo, né, na nossa vida. E o 4, e chegando-vos para ele, né, então a gente deixa a nossa carne, né, vamos fazer esse exercício de deixar o que é da nossa natureza carnal de lado e vamos nos chegar a Cristo, né, vamos buscar esse alimento e chegar até ele. Chegando-vos para ele, pedra viva, né, quem é Cristo? Pedra viva. Eu, fazendo a reflexão aqui, né, eu pensei, é interessante que aí o apóstolo traz essa figura da pedra, lembrando que ele é Pedro, né, Cristo deu o nome dele de pedra, né, ainda tem aquele versículo clássico, né, sobre essa pedra, eles ficarem na igreja, ele está também alertando que, assim, a pedra viva é Cristo, né, por mais que eu seja também uma pedra nessa constituição e que ele me deu, né, a pedra viva e quem depois, mais adiante, ele vai falar, né, a pedra de esquina, tá, vai trazer outras imagens, mas a pedra que vocês têm que se firmar e se consolidar é Cristo, né? E aí ele vai dizer, né, que ela é rejeitada, na verdade, pelos homens, né? Isso, o mundo rejeita, né? O mundo não quer saber de Cristo, mas para Deus ela é eleita e preciosa. Então a gente tem que focar naquilo, é isso, conversão, né? A gente tem que estar no caminho inverso do que o sistema humano, né, nos apresenta, do que a nossa própria carne pede, né, do que a nossa própria natureza traz, e olhar para essa pedra viva, né, que é Cristo, que é o fundamento, porque ela e a vida dele, e olhar, chegar para Cristo é ver a vida dele, né, o que ele falou, o que ele ensina, o comportamento, ele que agrada a Deus. Então, como vou agradar a Deus? Vamos olhar para Cristo. Como Cristo agiria nessa situação? Como Cristo fazia? Então, Cristo se retirava para orar, Cristo tratava as pessoas com amor, com delicadeza, dando atenção, estando disponível, né, servindo. E no 5, né, vós também, quais pedras vivas, e aí ele traz, né, ele falou, a pedra viva principal é Cristo. E aí vamos ser imitadores de Cristo, então nós também teremos que ser pedra, e aí essa figura da pedra, essa questão do sólido, né, do consistente, né, a gente tem que caminhar para buscar essa consistência, ainda que a gente tenha esses conflitos, as dificuldades nossas, mas a gente tem que buscar essa consistência de ser como Cristo. A gente não pode, nessa caminhada, ficar muito volúvel e acredito, mas não é bem assim, agora não, né? Não, a gente vai ter um processo, mas firme nessa pedra, nesses valores, nessa pedra que é Cristo, para nós também sermos testemunhas, né? Essa nossa constância, né? Essa solidez também vai ser testemunho para as pessoas, né? Apesar de todo esse conflito, de todas essas questões, nossa, fulano, Beltrano, eles continuam crendo em Cristo, né? Apesar de todas, enfim, teorias e contradições ou problemas que estão acontecendo, né? Vamos trazer para os nossos dias de hoje, da igreja. Essas pessoas continuam acreditando? Por que eles continuam? Eu acho que esses intelectuais, até que são ateístas, né? Eles devem ficar assim. Eles ficam, né? Eu conheço alguns, eles ficam, mas continua crescendo. Por mais que esse crescimento da nossa igreja aqui, a gente saiba que muitas pessoas ainda não são convertidas, que têm problemas e tal, mas é um crescimento que chama atenção, né? E as pessoas ficam, mas como é que pode, né? Essas pessoas acreditarem nisso? E não para, né? Desde quando o evangelho começou a ser criado, né? Não tem como, tanto que até vários, né? Hoje todo mundo quer falar da Bíblia de alguma coisa, de botar a Bíblia, né, num curso, ou Jesus, porque sabe que vai chamar atenção. Né? Pode ser para criticar, pode ser para não falar nada de evangelho, mas coloca, até porque sabe que é fundamental para entender a nossa vida, né? Então, né? E claro, aí nós seguindo mesmo o evangelho, né, buscando a verdade, temos que mostrar uma constância e o que é sólido, né? Porque o mundo, as teorias do mundo, elas mudam, né? Você vai olhar no século XIX, tinha alguns valores aí que vão mudando, né? Isso aí que a gente está vendo de, por exemplo, a questão, as estruturas de casamento, de sexualidade, né? São teorias, né? Que vão mudando, vão vindo ondas. Se a gente chegar a mais 100 anos, daqui a pouco, se bobear, vai mudar de novo, né? Na política, cada hora é uma coisa que está vigente, mas o evangelho ele tem que permanecer, porque ele é um só, né? E se a gente vê mesmo quem crê, a gente consegue se identificar, né? A nuvem de testemunhas, né? A gente olha para trás, vê a testemunha dos apóstolos e dos profetas, a gente consegue ver algo sólido, né? Algo que permaneceu ali, né?
Então, vós também, com as pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. E é isso, né? Sendo edificados, aí ele traz essa imagem da casa espiritual, também trazendo, né, o que o Evangelho revela, que o templo do Espírito Santo é o nosso corpo, é a nossa vida, né? É o nosso testemunho, né? Para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. E esse é o versículo mais complexo, né? Que a gente vai gastar aqui um tempinho, porque ele traz. Eu trabalhei nas outras aulas, né? Muito essa questão da imagem, né? De testemunha, de servo, de noiva, né? São várias imagens que o Evangelho traz para a igreja. E aqui o apóstolo Pedro vai trazer essa questão do sacerdócio, né? Ele vai trazer a questão da casa e do sacerdócio, lembrando da estrutura da cultura judaica, que, bom, quando Deus passou as leis para Moisés, né, estruturou ali a civilização, criou toda aquela ordem que era bem semelhante a outras culturas, já vamos ter um templo, ainda que ele sempre revelou, né, que ele não precisava de um templo, mas ele entendia que aquela sociedade precisava se reunir no lugar, que era preciso ter ordenanças, né, mas tudo aquilo se tornando imagem para o que a gente vive individualmente com Cristo, né, que o apóstolo Paulo depois vai revelar, né, tudo aquilo era só um espectro para a gente entender didaticamente, né, tanto que o sumo sacerdote é Cristo, né, e Pedro vai falar que tanto nós somos a casa espiritual, então o templo, né, também, e também sacerdotes. E isso eu acho importante porque a gente precisa ter essa consciência de que o que é um sacerdote, né? Eu fui até olhar a etimologia da palavra, né, pelas traduções, enfim, pelo estudo etimológico, é realmente quem executa, quem faz ações para o sagrado, né, para a gente chegar àquela necessidade que o ser humano tem, né, do sagrado, né, independente, né, do caminho que as pessoas escolham, toda a cultura demonstra essa necessidade. E o sacerdote é o mediador porque ele faz as ações, né, ele vai organizar e vai fazer as ações. É interessante a gente observar que para o cristão, cada um de nós nós somos nosso próprio sacerdote, porque quem tem que agir somos nós. Né? E aí por isso que o apóstolo começa ali, deixar as ações que, né, não agradam a Deus, essas são as ações. E aí ele fala, né, logo depois que nós somos sacerdotes, dos sacrifícios. Né? E aí a gente pensa, um sacerdote sempre fazia sacrifício, né? E traziam aquelas pombinha para determinado pecado, o cordeiro, né? Isso seria o sacrifício, didaticamente, a gente entendendo. Mas qual é o sacrifício espiritual que a igreja tem que fazer diariamente? Né? Qual é? Estou olhando para o João, João é jovem, vamos ouvir um pouco agora. Mas isso é sacrifício? Não, não é sacrifício. Pensando em sacrifício. Hã? Isso? Sacrifício espiritual. Você, enquanto igreja, você sente que você faz alguns sacrifícios, assim, para agradar a Deus? Eu não sei, acho que é vontade. Isso. Acho que isso é uma... Sim. Mas é isso, porque no início ele está falando isso, né? Deixar pensamentos que são rotineiros nossos, e que vão nortear, para quem não é cristão, a pessoa vai fazer as coisas com competição, né? Sente ali inveja, ou mesmo desejo, que até, né, nem pensa se o outro vai também ser bom para ele, mas não, vai ser bom para mim, e vai indo, vai vivendo, né? O mundo é assim. Ainda até que exista alguma ética e as pessoas falem, isso não deve, né? Mas na rotina ali, né, tá todo mundo competindo com o outro e não tá nem aí, né, pro outro. Então, esse é a nossa natureza, né? E você ir contra isso é um sacrifício, porque é difícil, é um movimento, é um esforço que você tem que fazer, você tem que negar questões que você tem vontade, né? São vontades, de fato. A gente tem que pensar que o pecado, para a carne, ele dá prazer, né? Então, você vai negar esses prazeres para buscar um outro prazer que é agradar ao Senhor. Né? Então, quando ele está falando que cada um de nós é sacerdote, porque essa imagem de sacerdote, né, que organizava, fazia o sacrifício ali, que externamente era um animal, o nosso é diariamente detectar esses sentimentos e desejos e sacrificá-los, né, para fazer o que Deus quer. Oi? Seria o chamado sacrifício. Sim, e que a gente faz diariamente, né? Porque se a gente se analisa e percebe, poxa, não posso mais fazer isso, poxa, mas isso não vai agradar o Senhor, né? Então, e isso não é fácil, né? Também não é assim da noite pro dia, né? Isso Deus vai trabalhando na gente.
A gente. Não, porque é mais difícil até a gente detectar que aquela coisa não agrada a Deus, né? Porque tem coisas que são assim, como para o mundo é natural, a gente vai vivendo, cresce naquele meio, né? Mesmo até já conhecendo a palavra. E aí a gente tem que se tocar, por exemplo, a nossa cultura, né? Onde tem a brasileira aqui, né? Onde é todo, por mais que a gente fale da corrupção, dos políticos corruptos e tal, a gente tem assim atos de corrupção o tempo inteiro, né? Porque as pessoas querem, vou dar um jeitinho para burlar ali o ponto do trabalho, não sei. O tal do jeitinho que é corrupção, né? E a gente sabe, né, na verdade, mas no dia a dia as pessoas te julgam por você, e as pessoas, quando você não faz algo que é comum, as pessoas se sentem ameaçadas, né? Porque aquela pessoa não fazer, ela mostra que os outros fazem. Então fica aquele jogo de empurra, ou então também ser omisso, a pessoa não faz, mas também não acusa, porque também não quer ser excluída do grupo ou sofrer algum tipo de perseguição e tal, né? E aí a gente fica em volta disso, mas a gente tem que ser convencido de que eu estou pegando exemplos extremos, tem exemplos que são mais suaves às vezes de coisas que a gente entende que são boas, né? E não são, né? Não vou dar exemplo aqui, mas cada um pode pensar, tentar fazer a sua, né, autorreflexão de coisas que a gente pode achar que, mas isso é legal, sei lá, um exemplo bem assim, né, contemporâneo de, toda forma de amor vale a pena, amor, amar, mas será que é amor mesmo que as pessoas sentem uma pelas outras, na hora que vão escolher, tipo, né, ficarem junto, como relacionamento, seja hétero ou seja homo aí, que as pessoas falam muito de amor, né, e, eu amo, mas será que é mesmo? Será que não é só um desejo momentâneo? Será que né, você tem que parar para pensar se aquilo não uma idolatria pela outra pessoa, né? Ou se não é realmente só querer atender o seu desejo daquele momento, né? E na verdade está falando de algo bom, porque Deus fez a gente para se relacionar, a gente tem que se relacionar. Mas dentro disso a gente pode lidar de uma forma equivocada, né? Só usando a pessoa ou até mesmo nos colocando em perigo, né? E é numa situação em que é para a gente realmente viver, porque a gente tem essas necessidades, né? Então, pegando um exemplo assim que todo mundo fala, né? Mas é amor, tá? Mas o que é amor, né? O que é o amor para o mundo, né? Tem até um hino, né? Que uma canção gospel, né? Acho que não chega a ser hino, que a Aline Barros canta, né? Que ela fala: o amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, né? O amor do mundo é uma coisa meio, se a gente para analisar, é uma coisa, de angústia, né, aqueles poemas, só sofrimento, porque o ser amado que você não alcança. Isso é amor? Isso é um desejo, né, que você está tendo, no caso, para uma pessoa, você pode ter desejos por outras coisas, né, poder, fama e tal, mas, né, nesse caso, por pessoas. Enfim, as pessoas chamam de amor, né, mas isso não é o amor, né? O amor de Deus é outra coisa, né? Lud, Oi, só para fale. pegar um gancho nessa forma que hoje em dia o amor tem sido definido, né? Recentemente eu me lembro que teve alguma coisa relacionada ao Will Smith, os filhos dele, em que eu acho que a menina, que é a mais nova, eu acho, ele tem 2 filhos, acho que ele tem um casal, Acho que sim. ela se declarou poliamorous, né? Poliamor. E aí eu fui descobrir depois que o pai e a mãe também são, e que o menino também é o filho do Smith. E aí, quando a gente acha que isso, né, tá só no Hollywood, no meio artístico, ou sei lá, na Globo, vira e mexe algum ator ou atriz da Globo diz que o casamento é uma instituição falida, pessoas casadas dizem que o casamento é uma instituição falida, né? E meio que recomendo pessoas a não casarem também. Mas a gente pensa que às vezes só está no meio artístico, mas na verdade está no meio religioso. E muitas vezes é usado para justificar muita coisa, né? Recentemente eu fiquei sabendo de um pastor que ele foi convidado para pregar numa igreja bem conhecida em São Paulo. E ele chegou lá, nessa igreja tem um grupo de pastores, jovens, pastores mais velhos, o pastor titular é um cara muito famoso, nesse meio mais liberal, progressista. E esse pastor que foi convidado, que tem uma influência nesse meio, mas que não aceitou todo o pacote, ele se deparou com uma informação que ele não tinha, que nessa igreja os pastores praticam, eles têm essa prática do poliamor. E ele se recusou a participar da conferência, né? Houve até uma espécie de divisão entre ele e essa igreja, esses pastores. Eles não fazem mais nada juntos, e todos muito famosos. Mas isso é só para, né, a gente ver que é muito conveniente você definir o amor de uma forma em que não obrigue você a enxergá-lo como uma aliança.
você fez com uma pessoa, e não um mero sentimento, porque o sentimento muda. Você pode estar atraído Sim. pela sua esposa hoje, de repente você vê uma pessoa maravilhosa na rua e você sente uma atração por ela, sabe? Mas você não fez uma aliança com essa pessoa que você viu na rua. Uhum. Você fez com sua esposa. E vice-versa, serve tanto para o homem quanto para a mulher. Então é muito conveniente você definir o amor de uma forma que não envolva uma aliança diante de Deus, né? E esquecendo que o casamento é uma instituição feita por Ele. É Ele que criou, né? É Ele que falou, junte-se o homem e a sua mulher, deixe pai e mãe, serão uma só carne, é uma aliança, né? Então são dias assim que a gente tem realmente que redefinir, né? Trazer o sentido que Deus dá para o amor, porque se não for o sentido que Ele dá, a gente está ressignificando, né? Dando um outro sentido a ele, que aos olhos de Deus pode ser mal, né? Mas era só isso. Obrigado, Pedro. O Pedro falando também, ele falou uma frase que é bem interessante, tá? O sentido de Deus para as coisas. Ele falou do amor, né? Até o amor aí, né? De casais, eu trouxe esse exemplo também, mas em tudo, né? Por isso que a gente tem que realmente se aproximar. Acheguemos-nos a Cristo, né? Qual é o sentido daquilo? Qual é o sentido de família para Deus? Qual é o sentido de amizade para Deus? Né? A função do sexo para Deus, né? No trabalho, né? Cada um tem aqui um trabalho. Qual é o meu papel ali, o que eu vou contribuir, né? O que Deus quer que eu faça ali, né? Não é o que o mundo diz, se é sucesso, se é metas, não sei o quê, se é ganhar muito dinheiro, né? Então, enfim, a gente tem que estar nesse exercício, né? E aí, nesses versículos, ele fala desse movimento, né? Deixar o que é da carne, né? E se aproximar do que é espiritual. Né? Então, é esse movimento diário que a gente tem que fazer em tudo, e em tudo, né? Porque tem quando eu estava preparando outros estudos também, acho que foi do ano passado, uma coisa muito interessante, que eu já pensava, mas aí eu vi, esqueci agora o nome do pastor, que falou de cosmovisão, agora esqueci o nome dele, é presbiteriano também, Eber Campos, aí eu assisti uma série de aulas dele sobre cosmovisão. E aí ele falando como que a gente, no meio religioso mesmo, né, no meio cristão, acabou separando, né, a vida da igreja da vida secular, né? Criou-se esse binômio, né? A vida secular e a vida na igreja. E aí no trabalho eu sou profissional. Não, a gente é cristão 24 horas, tem que ser 24 horas por dia, né? Então, ok, eu sou médico, enfermeiro, professor, engenheiro, ok, mas o que isso, né? A engenharia, ser recepcionista, ser faxineiro, como que isso eu vou apresentar Cristo nisso, né? Fazendo essas atividades, né? Eu tenho essa atividade profissional, é da nossa vida, mas como que eu apresento Cristo né, e sou um pedacinho ali de Cristo nessa ação, né? Como aluno na escola, né, como filho, como esposa, como pai, enfim, né? A gente tem que trazer isso o tempo inteiro, né? Eu acho que esse capítulo traz muito isso. Ele também, quando fala do alimento do leite, né? A gente pensa que é um alimento, se é alimento espiritual, ele vai te sustentar, né? Vai vir para o teu corpo e vai te sustentar, né? Vai fazer parte das suas entranhas, né? Então, esse exercício a gente tem que fazer. A gente sabe, né? Ler a Bíblia e tal, mas é mais do que também se tornar mecânico, né? Tá bom, eu vou ler, sou uma boa religiosa, né? Tô lendo aqui um capítulo. É mais do que isso, é uma conversa sincera com o Espírito Santo, né? Hoje não estou a fim de ler versículo, mas vou aqui meditar, assim, o que eu estou sentindo e colocar isso diante de Deus, né? Ter esse hábito de convivência com o Espírito Santo, que ele vai conversando conosco, né? Vai trazendo. E ter esse esforço da gente ter na comunhão também essa troca, né? Você ia falar mais alguma coisa? Não. Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Janete. Isso. 23 diz assim: disse Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o fará, e viveremos para ele, e faremos nele Morada. Isso, morada. É como o hóspede nesse caso, você viu para quem tem hóspede, você vê também tem hóspede, hospitalidade. Você, a família, às vezes, é uma família que se dando atenção a ele, respeitando, mostrando apoio. Só que vai embora. Tem coragem, então eles estão a cada momento todo que a gente tem que pensar, tem que ser ele que não faz, não está perto da igreja, não está perto da família, não está distante, não está perto disso. E se ama de esquecer que está morando dentro. E a gente tem que observar. É o que diz aqui.
se alguém me ama, quando ela ia falar, isso é uma condição sine qua non, Ah, né? E eu e meu pai o amaremos. Quer dizer, e nós viemos para nele, faremos nele morada. Quer dizer, Jesus não sai pela gente. Agora, se a gente trata bem, trata mal, se a gente respeita a presença dele, não respeita, aí é que é questão de que vive pela palavra, obedecendo. Tudo é a palavra, né? sim. Porque a palavra que esclarece o que o Senhor quer. Então, a morada do Senhor, nós somos lá, temos que estar a todo momento pensando nisso. Não é porque eu estou com raiva de uma pessoa, não. Jesus está aqui dentro, ouvindo isso, está vendo, está participando disso. É, Está vendo esse ódio que eu estou com fulano? Então, a morada tem que vir para a gente. A presença dele tem que ser constante para a gente poder ter essa. Para poder mostrar, como você disse, fora aquilo que a gente está entendendo. Porque a gente entendendo, obrigatoriamente sai de alguma maneira, alguma época, a gente vai demonstrar o que é. E Jesus está ali sabendo que a gente é, então a gente se concentrar por dentro. Mesmo que o irmão não saiba que a gente está se concentrando todos os dias, mas é o que a gente tem que fazer. verdade. João, quer falar? Fala, João. Por exemplo, até pegando o gancho do que o Pedro tinha falado sobre a questão do amor, até a palavra mesmo ela nos ensina. Tudo que a gente for fazer, a gente venha fazer com amor. Mas a gente tem que. Qual é o amor? Foi até a pergunta que você fez. Qual é o amor? É o amor de Cristo. Então, exemplo, uma coisa que eu tenho muito na minha mente, sempre quando eu estou para tomar alguma atitude, porque eu também sou totalmente errado, depravado, então minhas atitudes normalmente tendem a ser ruins. Então eu penso, o que Jesus faria nesse lugar? Entendeu? Uhum. Como que Jesus iria amar essa pessoa? Aí vem a questão do trabalho, aí vem a questão em casa, com as amizades. Então a gente consegue ter um feeling de como agir, porque se fosse pelo nosso recurso, pela nossa vontade, a gente ia ser totalmente contrário à vontade de Deus. Mas quando a gente entende o que Jesus iria fazer naquele momento, a gente consegue fazer com que as coisas fluam corretamente e a gente começa a entender. Porque a gente, no nosso pensamento, aquela mentalidade de fazer daquela seguinte forma iria ser correta. Mas quando a gente faz seguindo a vontade de Deus, a vontade de Jesus ali, muitas das vezes a gente não entende. Mas depois, quando acontece realmente aquilo, a gente fala, caramba, verdade. É essa maneira que eu tenho que agir, é essa maneira que eu tenho que conduzir. Então, um exemplo, a gente está no trabalho. Será que eu sou cristão? Um exemplo, eu pego um trabalho 9 horas da manhã, largo às 6. Eu sou cristão de manhã cedo até 9 horas da manhã e depois das 6? Não. Da mesma forma que eu estou sendo cristão antes, eu tenho que ser cristão ao longo do tempo. Então, eu não vou fazer separação. O pessoal até fala, pô, João, tudo fala. Porque eu sou cristão? Então, por exemplo, a seguinte forma de fazer é dessa forma e tal. Então, é uma coisa que a gente tem que levar para o nosso dia a dia, porque ser cristão não é um momento, ser cristão é um estilo de vida. A gente tem que levar aquilo ali para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, em casa. Muitas das vezes, vou dar um exemplo, eu sou jovem, então a gente em casa bate um pouco de cabeça com os pais, com irmãos, mas a gente tem que entender que a família ela tem um propósito para Deus, ela tem um propósito de vida para a gente. Então a gente tem que saber que aquilo ali tem que ser um lugar de edificação, a nossa base. Então a gente tem que procurar, através da palavra, da revelação com Cristo, numa busca, numa intimidade, uma maneira de conduzir aquilo. E até em questão de relacionamento mesmo. Por exemplo, eu coloquei para a minha vida, por mais que eu tenha muita vontade de ter um alguém, de ter uma pessoa, mas eu sei que se agora eu for ao encontro de uma pessoa por carência, por desejo de tapar aquele espaço de ter alguém, entendeu? Uhum. E eu sei que o que Deus prepara é muito maior do que eu penso, do que eu imagino. Então, se eu for no meu impulso agora, eu vou me deparar com uma pessoa que lá na frente não vai ter com um propósito de Deus para minha vida. Então, eu até falo com o Rafael, quando eu me converti, eu falei, cara, meu foco principal agora é ser mais íntimo de Deus, agora não, para sempre, mas realmente criar aquele laço e não me basear em outros amores que vai me trazer dependência. Porque um relacionamento, se a gente não conduzir da forma correta, ele nos gera dependência. E quando aquilo ali nos causa uma frustração, aquilo ali também nos traz 1 milhão de coisas. Eu estava conversando com um amigo meu que aconteceu isso. Ele era da igreja junto com a gente e ele era apaixonado loucamente pela menina. Aí criava uma fanfic de casar e tal. Ela foi para a faculdade, eles se separaram, ele entrou em uma depressão.
começou a fazer as coisas tipo, totalmente contrárias do que eles planejavam, começou a fumar, beber, entrou para outra religião. Aí eu, conversando com ele, falei, cara, o que que houve? Cara, eu fiquei sem rumo, porque eu depositei toda a minha esperança naquilo ali. Então, eu até falei para ele, cara, em quem a gente tem que depositar toda a nossa esperança? Em Cristo, porque ele é o único que não vai nos decepcionar em momento algum. Porque relacionamento vai, família vai, amizade vai, mas Cristo não, Cristo é eterno. Então, essa questão de amor tem muito, muito disso. Que ótimo, João. Você tem quantos anos, João? 21. Ó, o João com 21 já dá com essa cabeça, hein? Maravilhoso, glória a Deus, né? Muito bom. E o João trouxe esse exemplo, né, que desse amigo, e que é isso, ele colocou, é idolatria, na verdade, né? Porque ele depositou o amor e a esperança em outra coisa, né? No caso, foi uma pessoa, uma namorada, em outra coisa. E você também falou disso, né? De você focar em Cristo, eu lembrei, né? Buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Tudo, né? Vai vir trabalho, vai vir relacionamento, vai vir, enfim, o sustento, né? A gente tem que focar, e claro, esse focar no reino de Deus, é isso que a gente está falando, né? De se autoconhecer a partir da palavra, né? Para a gente ir tomando as decisões de acordo com Deus. Porque tem gente que acha que isso eu já conheci pessoas assim, vou viver só de Bíblia, só das coisas da igreja, aí não vai estudar, aí não faz o Enem, aí... não, você vai viver, mas tudo você vai estar fazendo com essa lente do evangelho, né? Que é isso, dia a dia, vou estudar para o Enem, vou escolher uma profissão, né? Vou arrumar um trabalho, mas aí sempre buscando na palavra orientação, o exemplo de Cristo, né, para a gente ir se direcionando diariamente, porque também tem isso, a pessoa às vezes, né, exageradamente, aí, não quero saber de nada. Eu tinha uma colega na escola, ainda era no ensino fundamental, que ela levava a Bíblia para a sala, em vez de ficar prestando atenção na aula, ficava lendo, porque ficava tanto naquela fissura, né? Não é esse tipo de, né, de ação que vai fazer você ficar mais perto de Cristo, né? Ainda que você olhe o tempo inteiro, está no ônibus, de repente na sala de aula, mas lembra de algo, faz uma oração, mas não é, né, você deixar de fazer as coisas do dia a dia. Existe tempo para tudo, e é isso, a gente tem que saber equilibrar, porque a gente está, eu acho bem interessante, né, porque a gente ainda está aqui, né, nesse mundo, esperando a volta de Cristo, e a gente vê o exemplo de quanto que a igreja contribuiu para a sociedade, né, criando várias coisas, porque estava trabalhando, fazendo tudo mais com as lentes do evangelho. Né, criamos hospitais, né, e profissões foram criadas. Não sei se vocês sabem que a história da enfermagem foi uma cristã que criou, né, a profissão de enfermeira, né, porque ela passou a se dedicar no século XIX, uma daquelas guerras lá da Europa. Foi uma enfermeira que... Uhum. Várias questões da área médica, né? Eu digo, a própria profissão foi uma cristã que resolveu, né? Imagina, como mulher, ir para um campo de batalha para auxiliar médicos, né? E aí isso acabou virando a profissão, né? Acho que de serviço social também, foi uma cristã também que essa atitude, né? De vamos cuidar das pessoas, fazer assistência, né? E até uma amiga ontem me mandou, eu não sei se vocês sabem, não sei se o Pedro sabe, que a EBD também foi criada no século XVIII na igreja era para ser escola mesmo para as crianças que trabalhavam nas fábricas, né? Porque o século XVIII, a Revolução Industrial, né? As crianças não tinham escola, aquela coisa toda, né? Isso é bem mais recente. E aí, esqueci o nome do irmão, enfim, um inglês, aí ele criou, como domingo era o único dia, as pessoas iam para a igreja, né? Era o único dia de descanso. Aí, não, antes do culto, fazer uma escola para as crianças e para os jovens, para a gente vai aprender a ler e tal através da Bíblia, mas era a escola mesmo, por isso que é a escola bíblica, né? Era o único momento que aquelas crianças tinham para ser alfabetizado e para ter contato com a palavra, e claro, também sempre essa preocupação da alfabetização, foram cristãos que tiveram para poder as pessoas lerem a Bíblia, né? Então você vê, a gente tem que estar agindo, tem que estar fazendo as coisas, tipo, no mundo, mas com, né, o objetivo, o foco em Cristo, e com esse sentido do evangelho, e esse amor, né, amor de doação, né, esses exemplos até que eu dei, poxa, tanto a enfermagem quanto o serviço social, são áreas que é doação pura, né, a pessoa está só preocupada ali com o outro, né, e vai estar, né, buscando que a pessoa seja bem colocada numa situação de dignidade, né, tenha moradia, tenha alimento, você está se doando, né, e você sistematiza isso. Hoje tem vários cursos, né, infelizmente não tem tanto assistente social, porque o governo às vezes não contrata, né, tinha que ter as vagas, né, infelizmente só não é melhor essa área, não atende mais, porque infelizmente as políticas não dão valor, né, para ela. Mas existe, né? Já existe todo um método, né? Pessoas que vão estudar isso e vão se dedicar.
enfim, a diferença, o impacto que faz a nossa ação. E claro que aí a gente vê essas ações, e claro que antes disso essa pessoa teve que fazer esse primeiro versículo, né? Deixar de lado, porque se a gente for pensar, não vou fazer não, que aquela pessoa é chata. Aí você não vai adiante, né? Não, mas essa pessoa, olha só, ela fala umas coisas, não vou, vai ficar me usando para você tem. Eu estou até falando exemplos meus no trabalho, que às vezes eu fico de saco cheio lá dos colegas, que eles são muito ociosos, não sei o que, não fazem, mas o Espírito Santo sempre me repreende de, mas você vai fazer, se você tem condição, se eu te dei essa habilidade, você vai fazer pelos outros, porque a gente vai trabalhar pelos outros, não tem isso, eu não trabalho para mim, né? Eu estou ainda mais sendo servidora, né? Eu tenho que servir mesmo o público e até tem essa camada que são os meus colegas, né? E aí eu tenho que dar exemplo, tenho que mostrar paciência, tenho que mostrar, não posso me irritar, não posso bater na minha moeda, é essa coisa bem diária, né? De vez em quando a Joana dá uns plantões, que ela é médica, né? E às vezes ela tá com um médico parceiro que tá pela primeira vez. Ela trabalha dobrado, que ela diz. Ela já vai assim, triste, né? Com o humor para baixo, sabendo que vai ter que trabalhar 2 vezes num período de plantão que já é muito difícil, né? E é isso que está dizendo, né? Trabalhar pelo outro, né? Não, e é isso. Tem momentos que é de paciência, que você está ensinando, né? Se a pessoa é a primeira vez, ela vai ter que se ambientar ali, você. Exato, exato. E o João falou aqui sobre, né, que também a gente foi ensinado. Eu também já tive muito isso, às vezes de querer cobrar de um colega ou de um funcionário, mas é o Espírito Santo me alertar. Mas você também já passou, mas você já, né, me trazer à memória momentos em que eu também não correspondia por várias questões de limitação ou pelo momento. Então eu não posso cobrar. Por isso que a gente saber que a gente é pecador, né? Eu tenho muito essa reflexão. E saber das nossas limitações deixa a gente mais sensível ao outro, né? Se a gente realmente entende, poxa, eu sou pecador, eu tenho limitações, eu tenho dificuldades, o outro também tem. E se o outro não conhece Cristo, pior ainda. Aí que ele vai ter mais ainda, né? Então eu tenho que ter essa longanimidade com o outro, né? Que não é fácil, né? Mas tenho que ter, né? E vai ser, né, nesse momento de eu ser disponível para o outro, olhar no olho, ter paciência, que ele vai ver essa luz, poxa, mas por que me trata assim diferente, né? Tá sendo mais paciente, tá sendo cooperativo, porque não é o comum, né? Eu também não sabe quantas vezes também teve uma pessoa que estava nos ensinando, chegou e estava doido para também chutar o balde com a gente, mas só que falou assim, não, eu estou aprendendo, eu já aprendi. Isso aí é passado, para todo mundo, né? Todo mundo um dia foi um aprendiz, depois a gente tem Sim. Uma coisa também que eu noto é que às vezes é fácil você se doar ou se deixar gastar pelo outro, porque vai ser bom para você, né? Sim. Você às vezes tem alguém importante vendo, vai pegar bem para você, às vezes você vai ganhar alguma coisa com isso, às vezes é uma pessoa que tem influência, né? Não sei, às vezes pelo simples fato de você se sentir importante, você faz, mas o que é difícil mesmo de fazer é com aquele desprendimento de você não se importar com reconhecimento, com mérito, com algum tipo de retribuição, de você estar fazendo porque você recebeu também essa misericórdia da parte de Deus, quando ele não, sabe, não viu nada em você que merecesse, né? Mas é difícil. Não, isso que o Pedro colocou, eu até ia falar também, porque às vezes as pessoas, tem gente que faz atos tal bacana, mas é para aparecer. E a gente percebe, né, quando a pessoa faz calculado para ganhar algo, para aparecer, né? E isso que a gente está falando é uma coisa que é do dia a dia. Só vai sentir até aquele que está perto da gente, que vai perceber que a gente está fazendo realmente por cuidado, por serviço, e não vão ser ações que vão aparecer assim, né? Esses exemplos maiores que eu dei, tal, da enfermagem, da EBD, mas olha só, passou 100 anos, 200, que aí alguém estudou, pesquisou e viu, alguém contou, mas na época isso foi acontecendo, ninguém nem foi vendo, quem começou primeiro, quem fez, aquilo foi acontecendo e as pessoas, né, não aparecem. Né? Eu até vi também, agora lembrei outra, que é a história da incubadora, fiquei bem impressionada. Não foi até aquele vereador que é cristão, aquele pastor Carlos Bezerra, mas ele, acho que o médico não era cristão, mas que inventou a incubadora também no final do século XIX, ele fez, todo mundo chamou de maluco, porque recém-nascido era sentença de morte, não, prematuro era sentença de morte, porque não havia, os prematuros hoje só sobrevivem, né, por conta da incubadora. Então, assim, mas que loucura, né? Vai fazer uma caixinha onde o bebê vai ficar ali dentro, e ele insistiu e tal. E o nome dele ficou esquecido na invenção, né? Aí agora, claro, tem um monte de pesquisa e tal, aí reviveram, aí ele fez essa postagem falando
desse senhor, né? Então ele fez algo que todo mundo desprezava, ou seja, ele não fez para ficar famoso, porque também tem isso, né? Você é nobre, você... Ele fez ali na rotina e ele querendo salvar aquelas crianças, deu certo, né? Ele foi inaugurar um circo, que ele falou, porque ninguém no hospital deixava ele testar. Aí os circos, não sei se vocês sabem que no século XIX era lugar de... Ainda é um pouco, mas agora é mais parque, né? Os circos eram lugares do exotismo, de experiências, né? E aí ele foi tipo como uma experiência, falava, deixa seu bebezinho aqui, aí foi testando, aí a pessoa foi vendo que as crianças iam sobrevivendo, e aí começaram a aplicar, mas ele ficou esquecido na história, né? Então, assim, essas coisas mais impactantes, a pessoa às vezes não vai ganhar louros mesmo, né? Não vai ser percebido. A gente também tem que ter essa consciência, porque é isso, a gente vai fazer ali porque Deus está pedindo, né, por amor ao outro, esse que é o amor, né? Mesmo, né, de você ter compromisso, o Pedro falou da aliança, né, no casamento, aliança é compromisso, né, e aí é compromisso com o próximo também, né, vou me doar para o próximo, é um compromisso, né, vou estar ali te ajudando, vou estar do seu lado, vou te escutar, vou te atender, é um compromisso, né. O Senhor Jesus, ele também dá um exemplo interessante disso quando ele fala sobre esmola no Sermão do Monte, né? Ele diz para você não fazer, tendo em vista o louvor, né, das pessoas, os aplausos, você não tocar trombeta diante do próximo, pelas esmolas que você dá. E aí, ele interessante, ele sai desse âmbito macro e vai para uma coisa muito mais pessoal, né? Ele fala, não, mas quando você der, que a sua mão direita não sabe o que a esquerda faz. Né? Uma coisa assim, é tão impressionante, né? Porque não basta você não fazer, não se importando com o reconhecimento alheio, né? Você precisa fazer sem aquele sentimento autocongratulatório, sabe? De você estar fazendo pelo seu próprio ego, ou seja, para você louvar a si mesmo, né? Porque esse é o sentido, numa mão não ignorar o que faz a outra, é você ter um total desprendimento com o que você sabe sobre si. Você não se importa com o que você faz, sabe? Então, assim, Cristo ele é bem radical nesse Sermão do Monte, e eu acho que é um tipo, assim, de ensino que eu não sei se a igreja está pronta para digerir, sabe? Pelo menos diante das coisas que a gente vê por aí, né? Esses dias eu vi um pastor famoso em São Paulo leiloando tênis de 15 mil, relógio de 20 mil no púlpito, no meio da pregação. E falando, olha, irmão, dois isso aqui, alguém gostaria de comprar por tal valor? Tá, a pessoa comprando na hora, o negócio viralizou. Então, um tipo de coisa assim que... Isso aí não é... Isso aí é o oposto, né, da mão ignorando a outra. Né? As duas mãos juntas, apresentando. Mas, enfim, era isso. Obrigada, Pedro. Isso mesmo, né? Essa questão da mão é isso. Além de ninguém, louvor externo e nem o nosso, porque a gente também, eu estou fazendo, eu sou bom. Não, E a gente tem consciência, eu estou fazendo porque é pelo poder de Deus mesmo que me convence, me dá, né, porque é isso, a gente antes vai pensar duas vezes, né, mas, ou pelo cansaço, ou por isso, não, mas eu vou de novo, vou ter que fazer isso, né, então a gente, o louvor alto, essa também, da vaidade, né, se autogloriar também é muito importante, a gente não pode ter, né. Que é isso, Jesus que morreu por nós, né? Então, falando Jesus é que faz, então a gente vai se gloriar em quê, né? Gloria em Cristo, né? Que bom, a gente agradece o privilégio de conhecer, né, a Deus, e que bom que Ele deu essa graça, que bom que a gente pôde, né, compreender e estar seguindo, né? E é tudo por Ele mesmo, né? Bom, irmãos, alguém aí da sala online quer falar alguma coisa pra gente encerrar? Não? Vou encerrar aqui, né? Que a gente tenha um bom domingo, uma boa pregação, um culto, uma ceia, né? Que os irmãos aí à distância possam fazer a sua ceia com seus familiares. Uma boa semana para todos. Obrigada, gente. Boa semana. Boa semana. Ou melhor, até daqui a pouco.